Yes. Deus está te chamando para criar. Como que eu sei? Ele me chamou para criar. E como um ato de obediência, eu decidi criar esse vídeo aqui. E o algoritmo achou que esse vídeo tem alguma relação com você. Então, por essa linha de raciocínio, eu acredito que Deus está te chamando para criar também. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Milton e bem-vindo ao canal Milton e Maia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no nosso canal, a gente está trazendo muita coisa legal, louvores, ministração, devocional, palavra. Meu irmão, se inscreve aí, você será muito abençoado e edificado em nome de Jesus. E assim, você também ajuda a gente a continuar produzindo mais e mais e mais. Nós estamos nos esforçando muito para estar trazendo vídeo quase que diariamente aqui para vocês. Então, dá essa força pra gente, beleza? Bora pro vídeo, que a seara é grande e o tempo tá acabando. Eu quero compartilhar uns textos aqui com vocês e falar sobre essa revelação incrível sobre não sermos consumidores, mas criadores. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, que a gente vai ler bastante hoje ela. Deixa eu ver onde está a minha. O primeiro texto que eu quero ler, meus irmãos, está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Diz assim, ó. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gente, primeiro ponto é que Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. Logo, muitas das coisas que Deus faz, Ele espera que nós façamos também. Se você voltar lá para o primeiro versículo de Gênesis 1, diz assim: E no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que Deus começa a Bíblia criando e não consumindo. O mundo, o sistema quer que você seja um consumidor. Esse sistema capitalista quer que nós sejamos consumidores. Mas o que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos criadores. Veja que interessante, meus irmãos. Eu vou ler um segundo texto que está em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Satanás, ele quer consumir. Olha que revelação maravilhosa essa aqui. Deus como criador e o diabo como consumidor. O próximo texto que eu quero ler com vocês está no livro de João, capítulo 7, versículo 38. Vamos ver. Quem crê em mim, como diz a Escritura, Jesus falando, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso nos parece consumir ou criar? Criar, meus irmãos, criar. Nós criamos rios de água viva através do rio de água viva que flui através de nós. Deus está te chamando para criar. Eu entendo que nós precisamos consumir alguma coisa, nós precisamos comer, nós precisamos aprender, adquirir conhecimento, sabedoria, mas nós aprendemos e nós vivemos tudo isso para que possamos criar algo para o próximo. Nem só de pão viverá o homem, mas nós comemos feito loucos, comemos de forma desvairada, como se a comida fosse a única coisa que nos mantém vivos. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Deus nos quer na condição de doador, meus irmãos. E como você dá? Você cria. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você cria uma bênção, uma oportunidade, uma música, um emprego, um livro, uma história, uma visita, um momento de paz, um sistema que vai beneficiar outras pessoas. E você faz isso pensando neles, por eles. Porque se você fizer pensando em você, você estará criando, mas criando com um coração consumidor. Porque aí você cria com o intuito de receber de volta. Nós temos que criar com um senso de
dar. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus entregou o seu único filho. Então nós temos que buscar essas coisas que fluem através de nós. Nós temos que fluir como os rios de água viva. E irmãos, eu falo isso pra mim, sabe? Esse vídeo realmente é primeiramente pra mim, porque eu sou muito assim. Isso realmente é um problema que eu tenho e eu espero que não soe como uma crítica para vocês, porque eu falo para mim também. Provérbios, capítulo 21, versículo 25 e 26. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Presta bem atenção. Querido, presta bem atenção na profundidade desse texto. O desejo e a preguiça causam em mim uma necessidade que eu nem tenho. Uma necessidade de algo que eu nem preciso. Quanto mais eu consumo, mais eu quero consumir. E as minhas mãos não condizem, não batem com aquilo que eu estou cada vez mais faminto em conquistar. O meu trabalho não bate com os desejos e as ambições que eu tenho, e isso causa um esgotamento de recursos. Vamos lá. Quanto de retorno você tem de um investimento que você colocou R$0? Nada. Porque você não tem nada para investir. Você consumiu todos os seus recursos. Você consumiu o seu tempo rolando feed no TikTok. Você consumiu seu dinheiro com comidas e prazeres. Consumiu toda a energia dos seus amigos porque você vive reclamando. Você consome tanto que você acaba consumindo a sua própria vida de você mesmo. Consumindo, sem produzir nada. Quando eu compunha músicas no mundo, eu sempre tive uma vontade muito grande de produzir músicas próprias, músicas autorais. Eu sempre gostei mais de músicas autorais do que tocar covers. Mas com o tempo eu fui vendo que eu não tinha recursos, eu não tinha oportunidades, eu não tinha chance, e aquilo foi diminuindo cada vez mais aquilo na minha vontade, e eu acabei parando de produzir. E depois que eu me converti, eu fiquei 3 anos sem compor nada, sem escrever nada. Quase 3 anos sem escrever nada. Porque eu estava cansado. A culpa sempre era da escassez. E eu falava com Deus assim, poxa Deus, mas como é que eu vou abençoar outras pessoas? Como é que eu vou ser útil no reino se eu mesmo não tenho recursos? Até que eu me dei conta que eu já tenho tudo que eu preciso para criar. Seja criar uma oportunidade, seja criar novos amigos, seja criar um momento de paz, de conforto para alguém. Eu já tenho tudo isso, e Deus me deu tudo isso de graça, e eu posso usar tudo isso de graça, eu não preciso pagar para isso, entende? Eu mudei a minha perspectiva em relação a isso. E eu espero, nesse vídeo, estar mudando a sua perspectiva também. Porque mudando a sua perspectiva, eu gero valor para você. Quando eu mudo a sua perspectiva, eu crio valor. E nessa troca de valores, se eu me aprimoro no processo, eu consigo recursos. Eu gero sabedoria, conhecimento, o favor de Deus, porque ele diz, é melhor dar do que receber. Através das críticas, eu posso usar como um trampolim para me impulsionar e criar algo ainda melhor e ainda maior na próxima vez. E quando nós geramos valor para as pessoas batem na porta da sua casa, porque você tem valor nas suas mãos. E isso, meus queridos, é o ciclo da abundância. A pessoa vai até você porque você gera valor para ela, e consequentemente ela vai gerar valor para você. Ela vai talvez gerar recursos para você. E você não vai usar esses recursos para consumir para você mesmo. Você vai usar esses recursos para criar ainda mais coisas, abençoar ainda mais pessoas e gerar ainda mais impacto no mundo. E esse é o ciclo da abundância, o ciclo da prosperidade. Mas se você fizer isso
pensando em si mesmo, você vai estar fazendo tudo isso com um coração de consumidor. Veja que também existe esse ciclo da escassez, o ciclo do consumismo. Você consome muito, e quando você consome muito, é tipo quando você come muito, sabe? Aquele almoço de domingo que você come, que você fica lerdo, que você fica pesado, cansado com sono. Você consome o seu tempo, você consome o seu dinheiro, você consome os seus recursos. Porque, veja só, quando você, de repente, você percebeu, como num vídeo assim, você percebeu que você mais consome as coisas do que realmente faz alguma coisa. E aí você pega e fala, não, eu vou ler, eu preciso ler livros porque eu não tenho conteúdo para passar para ninguém, eu não tenho nada que eu possa compartilhar com alguém. E aí você vai ler livros para adquirir conhecimento, mas veja só, lendo livros, você está consumindo, você não está fazendo nada, você não está criando nada, você está consumindo. E você vai assistir vídeos para entender como é que você faz vídeos, você está consumindo. Seja tempo, seja energia, o que for. E esse ciclo do consumismo, ele funciona mais ou menos assim. Você consome, e aí você fica cansado. Vem o cansaço e a escassez de recursos, porque você comeu tudo que tinha. Agora você está cansado, fadigado, lerdo e a sua despensa está vazia. Agora não há mais alimento para amanhã. Você está sem energia, sem recursos, e aí vem a culpa, a vergonha, a preguiça, e você acaba voltando a consumir e consumir. Aí você fala, eu quero ser uma bênção, Senhor, eu quero abençoar outras pessoas, me dar recursos. Deus te deu e você comeu tudo. Aquele prato de comida que você comeu mais do que você precisava, você poderia ter dividido metade com alguém que estava faminto. Você não precisa de toda aquela comida, você não precisa de todo aquele dinheiro. Isso é um grande problema nas igrejas, porque as pessoas, eu vou ter que tirar 10% do meu ganho, do meu salário, sendo que ela ganhou 90% da parte do Senhor. Escassez. Porque ela quer consumir os 90% e quer consumir os 10% também, ela quer comer tudo. Ela quer comer o pão, ela quer comer a fruta, ela quer comer a semente, quer comer tudo. E quando você come tudo, você esgota os seus recursos. Nós estamos consumindo demais, vivendo acima das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos. Eu sei que existem pessoas que precisam de muito, mas eu garanto para vocês que se você for diligente, trabalhar e você for prudente com as suas finanças, o seu cenário vai mudar. As coisas vão começar a mudar. Busque sabedoria para tentar entender como você vai usar os seus recursos e não como gastar, não como consumir os seus recursos. Porque quando você serve mais pessoas, você gera valor. As pessoas querem falar sobre a lei da atração, mas vamos falar sobre a lei do efeito. Veja só, a quantidade de pessoas que você efetivamente conseguir transformar a vida é exatamente a mesma quantidade de valor que você receberá de volta. Deus está te chamando para criar. E não só criar conteúdos, não só criar histórias, mas criar valor, criar esperança para as pessoas que não têm esperança. Com as suas atitudes, com o seu testemunho, você cria na mente das pessoas uma ideia de quem é Deus. Sendo uma boa pessoa, você cria a oportunidade de que alguém que não conhece Jesus ter um encontro verdadeiro com ele. A oportunidade dessa pessoa se converter, conhecer o Senhor, através da sua vida. Nós representamos Deus por onde quer que a gente vá, independente do lugar que a gente entrar. Nós podemos criar, onde quer que nós entremos, nós carregamos a glória do Senhor e nós podemos criar aquele ambiente ali, entende? Deus está em mim e em você, e Ele quer que você crie luz nas trevas. Luz aonde há trevas. Você está assistindo esse vídeo agora e espero que seja o último vídeo que você vai assistir hoje. O último vídeo que você vai consumir hoje. Defina um limite para o que você consome. E mesmo quando você estiver consumindo algo,
crie algo em cima daquilo que você está consumindo. Eu vou te dar uma ideia, por exemplo, se você estiver fazendo um devocional, não precisa filmar o seu rosto, mas filme a Bíblia. Mostre que você está fazendo algo, você está criando, mesmo enquanto consome, você está criando algo, de repente criando a oportunidade de alguém olhar aquilo e falar, nossa, faz tempo que eu não faço um devocional. Meu Deus, eu preciso fazer esse devocional, preciso começar hoje. Às vezes a pessoa estava numa situação onde ela estava prestes a cometer algo errado, a fazer algo que não deveria fazer, e quando ela vê você ali fazendo seu devocional, ela se lembra que ela é filha do Senhor, ela é filha de Deus. Veja que você está criando também uma oportunidade para que aquela pessoa não caia. Mesmo enquanto você consome, continue criando. E enquanto você estiver consumindo, ganhando sabedoria, ganhando entendimento, conhecimento, adquirindo tesouros. Aliás, vamos falar sobre os tesouros. Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Eu vou continuar. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quando você entra nesse estado de criação, não é sobre o dinheiro, não se trata de dinheiro. Deus vai te dar a medida certa. Deus vai prover os recursos necessários para você continuar fazendo a missão que Ele te deu para fazer. Uma vez que você tira o foco de Cristo e coloca o foco nos ganhos, no lucro, no dinheiro, quando você atingir uma quantidade de dinheiro, você vai voltar para aquela condição de consumidor. E nessa condição, você nem vê as pessoas. Na verdade, você as vê como um cifrão, né? Como valores na sua conta bancária. Você esquece que você está gerando valor também para ganhar, conquistar aquelas almas para o reino, conquistar aqueles corações para Jesus. Então, meus queridos, é isso. Esse é o nome do jogo. As coisas materiais são ferramentas para a gente trabalhar, para a gente ganhar, conquistar coisas, para criar mais coisas, para produzir mais coisas, para abençoar mais pessoas. Nós sabemos, a Bíblia toda diz que tudo se trata do próximo. Os dois principais mandamentos que Jesus diz: amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo aquilo que você quer para si, você tem que amar o seu próximo igual. Eu sei que isso é difícil, eu sei que não é fácil, ainda mais quando os recursos já são escassos. Mas, como eu disse, se você se programar, se você se disciplinar, você consegue melhorar a sua vida, e melhorando a sua vida, você consegue também melhorar a vida do próximo. E não se trata apenas de dinheiro. Como eu falei nesse vídeo, o criar é tudo. Veja só, eu conheço duas pessoas que elas não podem estar congregando numa igreja por motivos de enfermidade. E quando elas recebem visitas, nós geramos um valor para ela tão grande, que a gratidão delas gera um valor proporcionalmente grande de volta. Então não é sobre criar dinheiro, não é sobre inventar coisas, é sobre criar oportunidades, fazer as coisas e não só consumi-las. Produzir e não só consumir. Então, meus irmãos, pare de devorar a criação do Senhor e comece a contribuir.